Pergunte qualquer coisa. Primeira pergunta aqui, via WhatsApp, tem uma curtida, não sei porque ficam curtindo essas coisas. Primeira pergunta é: pecado ter ciúme? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor não arde em ciúme. Então o amor ele não é ciumento. A Bíblia diz que o Senhor sente ciúmes. É uma tradução, é um contexto bem complicado de traduzir o que a Bíblia está falando lá em Tiago, mas a gente podia traduzir ela por zelo, cuidado, amor. Então, tem que primeiro definir se é o ciúme doentio, possessivo, maligno. Não devemos ter esse sentimento. É pecado, no caso. Tá? A Bíblia diz que o amor, essa não é uma característica do amor. Mas se você entende ciúme por zelo, cuidado, tá bom? Então é algo correto. E aqui eu quero dizer uma coisa aos irmãos solteiros, os jovens, as moças. Você não pode, minha irmã, você não pode começar a namorar um cara possessivo. Um cara que quer coordenar os seus pensamentos. Só Jesus coordena a nossa mente. Você tem que cuidar com isso. Às vezes no namoro, o rapaz já demonstra características violentas. E se a moça tivesse dito para o pai como ele é, muitos problemas já poderiam ter sido evitados. Se ele é violento no namoro, ele será muito mais depois de casado. Não há exceção. Se você conhece alguém que diz que com ele foi diferente, ele está mentindo. E mesmo que não esteja, eu trato como mentira, porque eu não vou arriscar a tua vida com isso. Então, o amor não arde em ciúme. Se você está falando de zelo, cuidado, isso é uma outra coisa. Os homens que estão aqui também, fuja, se você é solteiro, né? Se tu é casado, acabou, não tem como fugir. Se você é casado, se você é solteiro e conhece uma moça possessiva, parecendo a Felícia, gatinho, eu vou amar você, foge, 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 foge. Cuidado. Mulheres também cometem crimes, isso é muito sério, isso não é brincadeira. Vocês podem, quem conhece a minha esposa, a Thalita, ela vem sempre no culto da manhã. Vocês conhecem a Thalita, ela é uma mulher tranquila. Ela é mais quieta, mais reservada do que eu. E nunca teve nenhuma crise de ciúme. Amanhã a gente está fazendo 14 anos de casado. Ela me atura. 14 anos. 14 anos. Mas não é ciumenta. Sempre fui conversador, falante, e ela sempre tranquila. Então, assim, meu conselho, fuja de pessoas ciumentas. Próxima. Peraí. Tem um texto. Quando jejuamos, os animais domésticos devem jejuar também? Ah, legal. Tá, ele pegou o texto de Jonas, lá quando o rei de Nínive colocou os animais. É que assim, o Antigo Testamento, pode deixar aí, o texto mostra que o rei de Nínive, em sinal de arrependimento, ele botou todo mundo a jejuar, né? Até os animais, os bebês, tudo, né? A questão é a seguinte: o texto de Jonas está descrevendo algo. O texto de Jonas não está nos mandando fazer isso. Ele é descritivo. Isso aqui é uma descrição. É a mesma coisa quando o Antigo Testamento fala do voto de Jefté. Que Jefté disse: quem estiver ali, se eu ganhar essa batalha, e quem sair ao meu encontro, eu vou entregar em sacrifício ao Senhor. A Bíblia não está dizendo que isso é certo, ela está descrevendo. Então existe uma coisa narrativa e uma coisa normativa. Isso aqui não é norma, isso aqui é uma narração, está contando. Então, você pode continuar dando uíscas quando você jejua. Você dá o uísca, você dá lá o frolic, o resto de comida. Não, aqui o uísca, não dou nada. Você dá o resto de comida que tu dá para os teus cachorros, lá tá de boa. Só não bota sal, porque os animais não são que nem Jesus. Jesus gosta de sal, os bichos não. Tá bom? E não dá chocolate para quem? Para cachorro? Para gato? Não dá chocolate para gato. Isso aí, é isso, né? Dica de saúde veterinária hoje com o pastor Jack. Próximo. 2. Há sobre aqueles que jejuam algum tipo de autoridade diferenciada para expulsar alguns tipos de demônios? Mateus 17, 21. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Sim? Sim. Eu amo o jeito que o N. Gruden explica isso aqui. Os teólogos gostam de fazer muita volta, entendeu?
E o Wayne Grudem, para mim, é o maior teólogo vivo. E o Grudem diz o seguinte: jejum dá poder espiritual. Entendeu? Simples. A gente faz toda a volta. Não, porque não é isso. É isso sim. Não é uma barganha, mas você está mostrando no jejum que você tem fome de Deus. Jejum, segundo John Piper, é isso. Jejum é fome de Deus. Você está comendo de Deus. Você está abrindo mão da coisa mais básica da sua vida, que é água e comida, para se dedicar exclusivamente a Deus. Você está comendo de Deus por um período. Você está mostrando o que diz o texto de Deuteronômio, que Jesus citou na tentação no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E nisso você demonstra sua fome por Deus. E a fome por Deus é uma autoridade para expulsar demônios. Ok? Então, quando Jesus fala isso, ele está dizendo assim: vocês deveriam ter jejuado, ter tido mais fome de Deus, mais sede de Deus. Tá bom? Então é assim, é isso. Vai ter um monte de gente que vai falar ao contrário, mas eles estão errados. Próximo. Se Deus sempre existiu e é o Criador do universo, onde ele estava antes? O que fazia antes de criar o universo? Agostinho disse algo, pode deixar aí, e João Calvino repetiu que Deus estava criando o inferno para quem pergunta isso. Sério? Desculpa, gente. Agostinho falou e o Calvinão falou também, que ele estava criando o inferno, mas beleza, tá bom, beleza, ponto. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o que ele sempre fez e faz. Ele estava vivendo em comunidade, alegria, amor. Aquilo que nós experimentamos aqui, a conta-gota, é o que Deus experimentava eternamente. O nosso Deus, ele é alegre. Você olha a criação, você vê alegria na criação. Então, o nosso Deus é um Deus alegre. É um Deus satisfeito. O Tim Keller diz que você pode substituir a palavra trindade por alegria. Demais isso. Então, o que o nosso Deus estava fazendo? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus fala em João 17, a glória que eu tinha junto de ti. Ou seja, havia glória, louvor. Porque alguns pregadores dizem que Deus não pode adorar a si mesmo. Como não? A vida trinitária é uma vida de adoração. Havia adoração, havia amor, comunidade, havia cumplicidade, havia comunhão. O Espírito Santo é o Espírito da comunhão. Cara, Deus estava feliz eternamente se relacionando com Deus. Tá bom? E segundo o Calvino e o Agostinho, preparando o inferno para quem pergunta isso. Próxima pergunta. O que o pastor fala, independentemente do assunto, é passível de questionamento? Sempre. 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 Tudo que o pastor fala pode e deve ser questionado. Tá bom? A nossa regra de fé é a Escritura. A Bíblia é a autoridade. A Bíblia, aqui está. Nós temos os apóstolos, a nossa igreja é apostólica, sabia disso? Porque aqui tem os apóstolos do Novo Testamento. A nossa igreja é profética, porque nós temos os livros dos profetas aqui. Então, está aqui, a nossa regra de fé. Eu não sou a regra de fé. Tanto que eu peço sempre para você, fique me ouvindo a pregação com a Bíblia aberta. Tá bom? Não é o Everton, não é o Daniel, não é o Rodrigo, não é o Michael, não sou eu, não são os diáconos, não são os irmãos mais velhos. A nossa regra de fé é a Escritura. E quando a Bíblia fala, quando Deus fala, nós nos calamos. Próxima pergunta. Qual o ano que você estima que um ser humano pisará em Marte? Eu acho que daqui a uns 50 anos. Próximo. Eu acho. Porque tudo junto se escreve separado, separado se escreve tudo junto. Porque o inferno... o cara mandou isso aqui 4 da manhã. Cara, é por isso que a gente tem culto de noite, porque esses caras não vêm no culto da manhã, entendeu? Cara, Deus estava preparando o inferno para esse cara aqui. Próximo. Por que, por exemplo, o islamismo é a religião correta e verdadeira e que deve ser seguida a versão de seus seguidores e não a religião das ilhas da Polinésia com seus dogmas, preceitos e doutrinas? Isso é muito bom. Isso aqui é muito bom. Porque eles não têm um Deus que se fez homem e ressuscitou ao 3º dia. A ressurreição é o que difere o cristianismo de tudo o que há no mundo.
Todas as religiões, narrativas, mostram sempre um Deus irado, um Deus que estava brigando ao construir o mundo. Se você pegar a questão... Cara, eu estou falando de evidência, que eu não gosto muito da apologética evidencialista, mas ela tem o seu lugar. Então, se você pegar todas as narrativas de criação das outras religiões, você nunca encontra um Deus em amor, criando porque amou, somente o cristianismo. E nenhuma religião mostra a humildade como sendo um atributo de Deus. Todas as religiões mostram um Deus caprichoso. Por isso, o islamismo mente. Por isso, todas as outras religiões mentem. Nenhum deles tem um Deus que se fez homem. Se como você sabe disso, nós temos milhares de mártires que deram sua vida testemunhando que viram Jesus ressuscitado. Isso ocorreu no Império Romano, o império mais dominador de todos os tempos. Você acha que os guardas romanos não apresentariam um corpo, mostrando que Jesus foi capturado vivo e foi morto? Onde está a tumba dele? Por que Roma foi cristianizada 300 anos depois? Por que a igreja não acabou diante de tantas perseguições? Somente uma exposição a um milagre tão grande como a ressurreição dos mortos, de um Deus que se fez homem, pode explicar tal evento. Nada pode sobrepujar isso. Então, por isso que o cristianismo nunca acabará. Porque o nosso Criador ressuscitou, venceu a morte. E por isso que quando nos perseguem com morte, nós brotamos mais ainda. Como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Então, com todo o respeito e amor do coração, e outra coisa, eu não acredito num domínio islâmico do mundo todo. O islamismo, ele não é missional. O cristianismo, ele é missional desde a sua essência. Nós nos adaptamos às culturas e comunicamos o evangelho dentro da cultura. A religião islâmica, ela destrói a cultura da pessoa. E ela impõe a sua cultura. Isso nunca avançará até os confins da terra. Nunca. Ah, eles fazem muitos filhos. É a única coisa que eles têm de mérito. Que eles fazem muitos filhos. Os cristãos têm diminuído, mas nós temos mudado esse quadro aqui na Vintage. E eu creio que isso vai começar a mudar globalmente. Eu creio nisso. Eu creio. Eu estou vendo que outras igrejas estão acordando para isso. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. O futuro vai ser fenomenal. Eu queria poder enxergar Porto Alegre daqui a 100 anos. Nós veríamos muito mais igrejas bíblicas, homens de Deus se levantando. Ah, mas a apostasia, é óbvio que ela vai vir, mas Deus levantará o seu exército. Deus vai fazer grandes coisas. A grande comissão vai se cumprir. Jesus mandou que fôssemos por todo o mundo e nós iremos, em nome de Jesus. Próximo. Por que não existe um só idioma no mundo para facilitar a vida em sociedade? Cara, isso foi o Anticristo que escreveu, cara. Sabendo já de exemplos como o Esperanto, ninguém levou a sério o Esperanto, cara. E da história de Babel, por que não buscaram atualmente, tendo visto uma sociedade considerada mais moderna e evoluída? Bom, é normal nós termos sempre um idioma mais falado. No Novo Testamento era o grego. Tanto que os pescadores da época falavam grego. Eles falavam grego. Mas, imagina, os pescadores da época sabiam muito, eles eram judeus e falavam grego. Hoje é o inglês, o espanhol, né? Talvez o francês, mas é inglês e espanhol, são as línguas mais faladas. Então, acredito que essa questão não pode ser forçada. Quando você força, a língua ela é algo vivo. Ela é algo vivo. Se você forçar, ela vai escorregar. Ela não tem um dominador. Você pode colocar regras gramaticais, mas ela vai ter os seus guetos. Você pode ver. Você chega em São Paulo, tem uns caras falando, e aí, mano, qual é que é, velho? Aí tu chega lá na Zona Leste e o cara assim, e aí, Joe, como é que tá? É assim, entendeu? Tem vários tipos, uma região só, São Paulo. Então, assim, a língua ela é algo vivo. Mas eu acredito ainda que o inglês vai se espalhar muito mais. Como dizem os teólogos, é muito mais importante hoje você aprender inglês do que grego e hebraico. Você vai ter acesso a muito mais material teológico. Próximo. Por que existe mais de uma religião no planeta? Porque o homem está buscando Deus sem o caminho que o Senhor preparou para o homem. Você nota que a primeira religião aconteceu no Éden, quando Adão e Eva colocaram folhas de figueira para resolver o seu problema de nudez.
E Deus teve que ir lá e matar um animal e cobrir eles. E a Bíblia diz, e Deus os vestiu. Então, o homem sempre vai preparar as suas folhas de figueira. Essas grandes religiões, esse número estrondoso de religiões, é um anseio religioso que há dentro do homem. E a ciência se debate com isso. O homem, antes de ser, as pessoas falam assim, não, porque nós somos o Homo sapiens. Não. Nós somos um ser religioso. O homem é um ser religioso. Você larga um grupo de gente assim numa ilha, o cara vai ter uma religião, ele vai ter noção que tem algo além dele. Só que ele não consegue chegar até Deus. Ele pode olhar a criação, notar que alguém fez aquilo, mas ele precisa que Cristo venha até ele. E ele vem até nós através da Escritura. Por isso que nós devemos orar por traduções da Bíblia. Sabe, nós deveríamos olhar o Brasil como um país muito abençoado. Quanto mais traduções da Bíblia eu vejo num país, eu vejo que Deus está abençoando aquele país. Com riqueza da Escritura. Existem mais de 1000 etnias que não têm uma tradução da Escritura. Nós deveríamos orar por isso. Próximo. Por que a preguiça é mais atrativa que o trabalho? Porque no Éden nós nos rebelamos contra Deus. O trabalho ele vem antes da queda. O trabalho vem antes da queda. O trabalho não é algo mal. Na visão católica romana, na maioria das... Eu não posso falar em nome de todos, né? Mas a maioria das vezes os teólogos católicos colocam o trabalho como sendo uma consequência do pecado. E não é. Deus é um Deus que trabalha. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também. O trabalho é algo bom. Teremos trabalho na eternidade. Nós descansaremos dos lamentos, das tristezas e angústias. Mas teremos trabalho na eternidade. Deus não vai ter todo mundo vagabundo, entendeu? Sentado. Isso é terrível. Mas por causa da rebelião contra o Senhor, o trabalho ele carrega um elemento de maldição nele. Então, escute isso. O trabalho é uma bênção, mas ele foi amaldiçoado. Ele em si é uma bênção, mas ele tem uma maldição nele. Hoje, você pode ver uma coisa. Não importa o que você trabalha, há frustração. Isso é o que a Bíblia diz, que a terra vai produzir espinhos, cardos, abrolhos. Ou seja, antes do pecado, Adão plantava 100 e colhia 100. Hoje não é assim. Hoje o Robson está trabalhando, o esforço do Robson, digamos, Robson, o esforço é 80, você recebe 30. Isso frustra o homem. É o carro que quebra, é o fornecedor que não chegou, é um monte de coisa. O teu esforço foi 80, mas tu recebe 30. E isso em todos os trabalhos. O pastor está trabalhando, ele trabalha 80, mas o trabalho dele efetivo é 35, 25. Pessoas não ouvem, pessoas não querem. Sabe, você entende? E isso frustra o homem. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é frustrante para nós. Então, isso acaba, para muitas pessoas, a preguiça ela é uma idolatria, ela é um escape. Você foge daquilo que Deus te deu por um ídolo chamado preguiça. A preguiça é pecado. Próximo. Porque somos colocados num plano físico com atmosfera venenosa para nós. Oxigênio oxida a gente. E não paramos para pensar que quanto mais respiramos, mais morremos. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É muito boa essa pergunta. O problema não é o oxigênio. O problema somos nós. Entende? Quando nós pecamos, a nossa estrutura física mudou. O que você olha no mundo não é o mundo que Deus criou originalmente. Ele possui traços do que foi criado, mas existem coisas que você está olhando que não é o que Adão viu. Quando Adão abriu os olhos pela primeira vez, a criação era outra. O corpo físico de Adão era outro. Então, várias coisas. Por isso que nós teremos corpos glorificados na eternidade. Mas continuaremos tendo um corpo físico. Escute, não só os nossos corpos serão transformados, como toda a criação será renovada. Toda a criação. João viu novos céus e nova terra. E novo aqui não é um outro. Essa terra aqui, joga fora. Não. Essa terra vai ser renovada por fogo, disse o apóstolo Pedro na sua carta. Tá bom? Então, você tem que olhar assim, a questão não é só a composição do oxigênio. O oxigênio não oxida só a nós, o oxigênio oxida tudo. Tudo. Entendeu? O problema não é o oxigênio, o problema somos nós. Nós fomos corrompidos com a queda. Nós morremos. E deixa eu dizer, eu não quero dar canelada em ninguém aqui. Disseram assim, não, porque quando Adão pecou,
Adão morreu depois. Não, Adão morreu na hora que ele pecou. Ele morreu na hora. Os teólogos se debatem isso, mas como? É um período de misericórdia, porque ele morre depois? Não, Adão morreu na hora que ele pecou. Porque a vida é Deus. Vida é estar conectado com Deus. O resto é morte. A morte física é só uma consequência daquilo que ocorreu quando ele comeu o fruto e desobedeceu o Senhor. E ali tudo mudou em Adão. Deixa eu dizer uma coisa aqui para mim. Olha aqui para mim. Rapidão, gente. Você não queria ter um corpo melhor? Quem aqui, se pudesse, agora, um passe de mágicas, ter um corpo transformado, assim, barriga negativa. Sério, meu, tá louco? O Arnold tinha barriga negativa, velho. Tu olha, sério mesmo? Quem aqui não queria? Quem não quer? Quem que você deixa de ter um corpo transformado? Negócio, um bíceps maior. Cara, todo mundo aqui, se a gente for honesto, queríamos. E isso, sabe por que nós queremos? Porque dentro de nós tem uma ideia. Não era para eu ser assim. Originalmente, eu não fui criado para ter o corpo com essas limitações. Por exemplo, a gente vai jogar basquete com o Thales parece um golfinho arremessando a bola. No Éden, ele não iria arremessar a bola desse jeito. Próxima pergunta. Acabou?